Tord 11, o que está acontecendo com o Tordesilhas? Olha só, o objetivo deste fundo é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos desses. E se você pegar Tordesilhas, ele busca realmente rentabilizar o patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado. Se ele está buscando um retorno acima do mercado, claro que hoje isso não está acontecendo, ele é um ativo de maior risco. Lembra lá na relação risco-retorno, quanto maior a rentabilidade, maior é o risco. Consequentemente, precisamos entender algumas coisas sobre o Tord. É um fundo que tem um portfólio diversificado, híbrido, mas em sua composição há projetos de desenvolvimento imobiliário. E além disso, ele utiliza sobras de caixa para alocar os recursos em CRI, certificado recebidos no mercado imobiliário, que também são títulos de dívida. Consequentemente, eleva o risco do fundo. Uma coisa que eu vou mostrar aqui neste momento com relação à classificação dos ativos. Talvez você não entenda a classificação de risco. Por exemplo, vou pegar o GPK. GPK, o cupom aqui, ó, IPCA mais 11,5% ao ano. Rating, classificação de risco rating, BBR-BB. O que significa isso? Eu vou trazer aqui a classificação da Austin. Olha só, classificação BB, voltando aqui, ó, BBR-BB. BBR-BB. O que significa é que um ativo de médio risco. Então a gente tem aqui uma escala global, por exemplo, até coloquei diretamente aqui na escala global que eu tenho. E olha só, por exemplo, as agências com escala mundial de rating aqui. O que significa isso? Se a gente pegar os ativos, por exemplo, do Tord, a maioria da classificação está entre BB, BB negativo, ou seja, uma classificação baixa. O que significa isso? Está em grau de especulação. Essa aqui é uma categoria de especulação, baixa classificação, moderado risco de calote. Então, quando a gente for analisar um fundo de investimento imobiliário, temos que se atentar a essa categoria de risco. Ah, Roberto, tranquilo, eu vou investir no Tord, eu entendo esse risco, somente para eu ter uma rentabilidade maior. Tranquilo. Se você conhece muito bem o fundo, tranquilamente você pode investir e ter uma rentabilidade maior. Mas precisamos entender o seguinte, estamos em um ambiente de renda variável. E renda variável pode acontecer qualquer coisa, inclusive a redução de pagamento de dividendos, como está acontecendo na atualidade do Tord. Então, se você pegar a classificação de risco dos ativos de Tord, a classificação realmente é média. Mas, conforme eu falei, aumenta o risco do investimento, aumenta a rentabilidade. Ah, Roberto, mas o que está acontecendo? Por que o Tord está caindo muito? Entendo que ele tem um risco, mas eu não sei o que está acontecendo com esse Tord. Olha só, a gente tem esses documentos que são ofícios enviados pela CVM que solicita esclarecimento sobre as oscilações atípicas que estão acontecendo com o Tord. Tendo em vista essas últimas oscilações, a CVM solicita esse relatório. Consequentemente, a administradora esclarece que não tem conhecimento de ato ou fato relevante específico para que possa justificar e ou motivar a variação do valor da cota do fundo no mercado secundário da Bolsa de Valores. Então, está tendo uma variação do Tord, realmente, houve uma desvalorização da cota, mas a administradora esclarece que não tem o conhecimento dessa alta volatilidade que está acontecendo com o Tord. Aí vamos para mais esclarecimentos, né? O Tord, por exemplo, distribuiu 4 centavos de dividendos referente ao resultado de dezembro. Neste mês de fevereiro, dia 14/2, pagou 5 centavos. A Datacom foi no dia 7/2. E de acordo com o último relatório gerencial, as operações encontram-se adimplentes perante a totalidade de suas obrigações. Apesar disso, a equipe de gestão deliberou pela redução da antecipação da distribuição do resultado contábil acumulado. Tal decisão reflete a necessidade pontual de manutenção da reserva de lucro de caixa acumulado para mitigar os riscos de sua reposição via resultado de caixa positivo futuro. Então, o que a gestão falou aqui? Estou trabalhando para manter
o fundo sustentável. Consequentemente, eu reduzo a distribuição dos dividendos agora para mitigar os riscos e, consequentemente, futuramente, retornar a distribuição dos dividendos normalmente. A gestora avaliou que o cenário atual dos equities está desafiador. A desaceleração dos indicadores de venda nos últimos meses, junto ao descasamento de caixa gerado pela grande quantidade de distrato, quebra de contrato, é pelo fato do recebimento da venda ser realizado a prazo e a devolução dos distratos ser à vista. Então, problema no fluxo de caixa. Quando há um distrato, eu tenho que pagar à vista. Consequentemente, afeta meu fluxo de caixa. E aí, a gestora pensa nisso. Vou reduzir a distribuição ali para mitigar o risco. E aí, cabe você entender essa situação do fundo. Beleza, há um problema do fluxo de caixa. Será que vai continuar ou não? Precisamos ficar atentos sempre aos relatórios gerenciais. O próximo relatório gerencial vai vir para a semana que vem. Mas é aquela coisa, o fundo hoje possui 111.378 cotistas, possui um patrimônio líquido aqui de quase 500 milhões de reais, provento do período, aqui já foi atualizado de 5 centavos, valor da cota patrimonial de 14,2, ou seja, ele está sendo negociado com deságio, barato, né? Então se você entende bem do fundo, gestão do fundo é ativa, ela trabalha justamente para bater o benchmark e, consequentemente, trazer mais resultados para os cotistas. O início do fundo foi em 2019, ou seja, já tem uma expertise com relação ao dividend yield. Cuidado com a distorção, né? Muita gente vai olhar aqui, ó, 18,32%, está pagando muito, mas toma bastante cuidado porque o dividend yield está distorcido, tendo em vista a desvalorização da cota. Consequentemente, quando a cota cai, dividend yield distorce. Se você não entende sobre essa fórmula de dividend yield, baixe o combo que eu vou deixar aqui no link da minha página para você ler o e-book Dividendos. E também já aproveita, leia o e-book Fundo de Investimento Imobiliário para entender tudo sobre esse mercado de fundo de investimento imobiliário. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também aqui com relação ao relatório gerencial, claro, você precisa ler sempre o relatório gerencial. Com relação aqui, ó, essas bolinhas vermelhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quando a gente se depara com esse tipo de informação, a gente vai buscar diretamente no relatório o que significa essa informação para nós, né? E o relatório da Recap é bem interessante porque realmente traz aí várias informações para você aprender. Olha só, escala de rating. De acordo com a avaliação final do rating de risco, algumas ações são tomadas para que a performance do ativo permaneça dentro do esperado. Então, tem algum problema eventual, é feito um plano para buscar a melhoria desse indicador. Por exemplo, aqui, ó, em verde, ativo com performance conforme planejado, esperado ou melhor. Amarelo, ativo que requer acompanhamento mais próximo, discussão sobre gaps e possíveis ações pontuais a serem implementadas. Então, no amarelo, eles já buscam uma ação, né, pontual sobre aquele problema. E ativos com problemas, o vermelho, requerem o desenho e a implantação de um plano de ação estruturado. Então, a gestão, ela criou a escala rating dela ali justamente para trabalhar em cima daquele problema e, com isso, buscar a melhoria de todos os processos dentro do fundo. Bom, agora é esperar um novo relatório gerencial para ver o que a gestora vai falar. Consequentemente, né, aguardar esse momento do fundo. É um momento para você refletir. Você está no ambiente de renda variável. A gestora já falou que o cenário é desafiador. Se você quer bons rendimentos neste curto prazo, provavelmente você não vai ter de TOR 11, mas esperamos que melhore no longo prazo. Lembra que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas eu acredito que a gestora está trabalhando para gerar valor para o cotista. Agora me diz aqui nos comentários o que você está fazendo com o TORG. Está vendendo, está comprando, não gosta do fundo, prefere ficar de fora, fundo de alto risco. E aproveita, já se inscreva no canal, bora buscar mais informações aqui sobre fundo de investimento imobiliário, sobre ações, bora viver de rendimentos também, receber os dividendos, fazer a máquina girar. Tamo junto e até a próxima.